O curso Cadê os Meus Direitos? É uma parceria entre o Instituto de Ciências Penais, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais e a Associação de Amigos Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade. As aulas são só para pessoas que são familiares, então por isso a gente pede para que não divulguem o link, por isso também que a gente criou essa sala de aula, que é acessada a partir do e-mail. Peraí, deixa eu aumentar aqui, que alguém está falando que está muito baixo. Peraí, Stephanie, já vou aumentar aqui, não sabia que está baixo. E aí, só lembrando, a gente pede para que todos os microfones fiquem fechados durante a exposição da nossa palestrante de hoje. A aula é gravada e depois a gente disponibiliza também. Então, sem mais delongas, eu vou passar, espero que tenha melhorado um pouco o áudio. Então, só manter o microfone fechado, depois a gente vai abrir para perguntas, podem mandar aqui também pelo chat, e já passo aqui, então, para a Júlia Campos, que é a nossa coordenadora pelo Instituto de Ciências Penais. Júlia, está contigo. Boa noite, meninas. Boa noite, doutora Maria Lúcia. É uma honra ter a senhora aqui conosco para ministrar essa aula. Meu nome é Júlia, eu sou diretora dos projetos sociais do Instituto de Ciências Penais Jovem, juntamente com o Davi. E só reforçando algumas informações que a Lud já deu para a gente, como a aula vai ser gravada e vai ser disponibilizada no final do curso, caso alguma de vocês se sentir desconfortável, não querer ligar a câmera, por alguma questão de segurança mesmo, de privacidade, só deixar a câmera desligada. Eu e o Davi, nós vamos anotar as perguntas e anotar as mãos levantadas também. Então, a gente pede para deixar a doutora ministrar a aula no tempo dela, pode ir mandando as perguntas no chat, ou levantando a mão, que a gente vai anotando na ordem que for levantada a mão e enviadas as perguntas no chat, e a gente vai dar a oportunidade de esclarecer as dúvidas para todo mundo. O tema da aula de hoje, Beatriz, o seu microfone está ligado. Boa noite. O tema da aula de hoje é os olhos do juiz, da juíza na execução penal, como abri-los. A nossa convidada mais que especial para dar início à nossa primeira aula da quarta edição, né, Lud? Quarta edição do curso, é a doutora Maria Lúcia. Doutora, a senhora já foi defensora pública, né, juíza aposentada do TJ do Rio de Janeiro. Se quiser se apresentar um pouquinho antes para o pessoal, pode ficar à vontade. Bom, boa noite, agradeço o convite e também parabenizo vocês por essa iniciativa desse curso, que me parece tão interessante, tão importante, né? Isso, assim, não tem muito o que apresentar, sou juíza aposentada do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atuei 13 anos na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 8 anos em várias criminais e 5 anos em várias famílias. E depois ainda atuei mais 5 anos na Justiça Militar Federal. E antes de ser juíza, fui defensora pública. Basicamente isso. Enfim, eu preparei umas observações aqui sobre o tema proposto, né, de como abrir os olhos do juiz na execução penal. Não sei se é muito fácil, né? Assim, não sei se, enfim, se eu seria a pessoa mais adequada para essas sugestões, mas pensei em algumas coisas, pensei que, antes de tudo, né, é preciso fazer com que o juiz, não só o juiz da execução penal, mas qualquer juiz criminal, né, antes de tudo, né, compreenda o real significado do sistema penal do qual ele faz parte.
né, o sistema penal, ou seja, o conjunto de instrumentos, as leis penais e processuais penais, a justiça criminal, as instituições policiais, o sistema penitenciário, todos esses instrumentos, né, que concretizam o poder dado ao Estado de punir, isto é, o poder que o Estado tem de impor uma pena a quem praticar uma conduta criminalizada e, assim, descumprir, né, desobedecer a lei penal que proíbe essa conduta. E sempre que pensamos ou falamos sobre o sistema penal, me parece que devemos começar pela afirmação dos direitos humanos fundamentais. Assim, sempre partindo da afirmação de que em uma democracia esses direitos são muito mais importantes que os poderes dados ao Estado. E, por isso, devem condicionar e limitar esses poderes, inclusive, mais especialmente, o poder dado ao Estado de punir. E digo mais especialmente porque esse é o mais violento e o mais perigoso dentre os poderes que o Estado tem. Falar em direitos humanos fundamentais é, antes de tudo, pensar na importância de cada pessoa e pensar também na liberdade, né? Pensar na ideia de um mundo em que todas as pessoas sejam respeitadas, possam viver em harmonia e de uma forma em que possam se sentir bem, né? Em sociedades que sejam mais iguais, mais justas, mais livres e mais solidárias. Essas ideias acompanham a história da humanidade, né? Também são ideais, podem ser utopias, e vão sendo aos poucos compreendidas e reconhecidas, e precisam ser sempre desejadas e conquistadas em um esforço continuado para que deixem de ser apenas sonhos e se tornem realidade. Embora as ideias de liberdade, respeito às pessoas, bem-estar de todos tenham raízes muito antigas, foi somente no século XVIII, quando se formaram as bases da democracia moderna e do Estado de Direito, é que os direitos humanos fundamentais foram reunidos de uma forma sistemática e começaram a ser reconhecidos e expressados na ordem jurídica, isto é, no conjunto de leis. Foi quando aconteceu a Revolução Francesa, que, com os lemas de liberdade, igualdade, fraternidade, derrubou o domínio da nobreza na França. No mesmo século, também aconteceu a Revolução Americana, que, promovendo a independência das colônias inglesas na América do Norte, levou à criação dos Estados Unidos da América. Os direitos fundamentais foram, então, escritos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, acrescentadas à Constituição Francesa em 1789, e nas emendas acrescentadas à Constituição Americana em 1791. A história da humanidade foi seguindo, e com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, né, os direitos humanos fundamentais passaram a fazer parte não só de ordens jurídicas internas de estados, ou seja, nas leis de cada país, mas passaram a fazer parte também de uma ordem jurídica internacional. Em 1948, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E novas declarações de direitos fundamentais foram sendo proclamadas, devendo se destacar especialmente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966, que entrou em vigor em 1976, e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1976. Foram feitas também declarações e convenções regionais. No âmbito interamericano, deve ser destacada a Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, que é conhecida nesse âmbito jurídico como o Pacto de São José da Costa Rica. Os direitos humanos fundamentais e os princípios que os garantem estão, assim, escritos em declarações internacionais e nas constituições dos Estados democráticos, dentre elas, naturalmente, a Constituição brasileira. Esses princípios que garantem os direitos humanos fundamentais, que a gente chama de princípios garantidores,
estão acima e têm um valor maior do que qualquer outra lei. As normas que os expressam são normas necessárias que não podem ser afastadas nem contrariadas por nenhuma outra lei. Essas normas são superiores porque realizam o objetivo maior dos Estados democráticos, que deve ser o de garantir que cada pessoa seja respeitada, seja livre, tenha bem-estar na sua vida, ou seja, que possa viver bem. Mas mesmo escritos em normas fundamentais dessas declarações internacionais e das constituições dos Estados democráticos, esses princípios garantidores nem sempre são respeitados, e os direitos fundamentais nem sempre são realizados. Assim como a democracia, a concretização dos direitos humanos fundamentais faz parte de um processo que vai evoluindo com o tempo. É um processo que enfrenta obstáculos e muitas vezes sofre atrasos e retrocessos. A realidade do mundo e a realidade da vida nem sempre correspondem ao que está escrito nas leis, mesmo leis superiores, como são as Declarações Universais de Direitos e a Constituição de cada país. A realidade do mundo e a realidade da vida são cheias de conflitos. Não é fácil viver em harmonia, não é fácil fazer com que os direitos de todos sejam respeitados. No mundo de hoje, ainda existem estados autoritários que negam expressamente a liberdade e outros direitos humanos fundamentais. A própria democracia vem sendo bastante ameaçada nesses tempos em que estamos vivendo. Basta ver o que está acontecendo nos Estados Unidos da América, que, como antes mencionado, foi berço de uma das pioneiras declarações de direitos humanos fundamentais, e hoje vê a democracia mais do que ameaçada, quase que sendo praticamente destruída. Mas mesmo em estados mais democráticos, os direitos humanos fundamentais muitas vezes são desrespeitados, especialmente no exercício daquele violento e perigoso poder dado ao Estado, o poder de punir, na repressão ao que se chama de criminalidade. De todo modo, ter os direitos humanos fundamentais reconhecidos e escritos nas normas internacionais e nacionais é uma conquista, é um primeiro importantíssimo passo para torná-los efetivamente concretos e reais. Então, saber quais são esses direitos, saber quais são essas normas, é essencial para impedir retrocessos e fazer com que essas normas fundamentais sejam efetivamente cumpridas e os direitos por elas garantidos realmente usufruídos. Esses direitos humanos fundamentais são uma decorrência natural do reconhecimento da dignidade que é inerente à pessoa humana, isto é, que nasce com cada indivíduo. Isso quer dizer, em primeiro lugar, que toda pessoa é importante pelo simples fato de existir. Essa importância de todos os indivíduos é que os faz livres e merecedores de respeito por esse simples fato de existirem. Essa afirmação da dignidade reconhecida a cada pessoa, pelo simples fato de ser um ser humano, leva imediatamente à afirmação da igualdade. Embora cada pessoa tenha características que a fazem única e diferente de todas as outras, todas essas diferentes pessoas vêm daquela mesma origem. É nesse sentido que cada pessoa é igual a todas as outras. Mas é também a afirmação que todas as pessoas são iguais que assegura a diversidade, pois é o reconhecimento da igualdade que garante o respeito à pessoa em quaisquer circunstâncias, sejam quais forem as suas características físicas ou espirituais, sejam quais forem os seus pensamentos e as suas ações. A dignidade é naturalmente inseparável da liberdade individual, pois implica o reconhecimento de que a pessoa é um fim em si mesma, para atender às necessidades de cada uma dessas pessoas, que a organização social, isto é, as sociedades, a organização política, os países ou os estados nacionais e a organização internacional devem trabalhar. Sendo um fim em si mesmo, a pessoa não pode ser usada como instrumento
para a realização de quaisquer outros fins, nem estatais, nem sociais. A sociedade não pode ser vista como uma coisa à parte, como uma coisa abstrata. A sociedade é o conjunto de pessoas concretas. Por isso, os direitos individuais são superiores a abstratos interesses da sociedade. Por isso, quando se fala em interesses da sociedade, esses devem sempre estar referidos a coisas, objetos, direitos que possam ser individualizáveis, isto é, que sirvam concretamente para cada uma das pessoas. É preciso lembrar, porém, que ninguém vive sozinho no mundo, né? Sendo todas as pessoas igualmente importantes, livres e merecedoras de respeito, nem a liberdade, nem nenhum outro direito humano fundamental são absolutos, né? Todo direito tem limites na coexistência, ou seja, na vida em comum. O exercício da liberdade ou de quaisquer outros direitos individuais não pode ser feito quando impedir ou quando ameaçar concretamente iguais direitos de outras pessoas. Aqui existe um princípio que se chama o princípio das liberdades iguais, né? Cada pessoa deve ser livre para fazer o que quiser, desde que não atinja nem ameace a liberdade e os demais direitos das outras pessoas. Como eu falei, a concretização dos direitos humanos fundamentais é um processo que vai evoluindo com o tempo, né, que enfrenta obstáculos e muitas vezes sofre ameaças, atrasos e retrocessos. A democracia e o reconhecimento dos direitos humanos fundamentais não nasceram prontos e acabados, precisando ser sempre defendidos e aperfeiçoados. Basta pensar, por exemplo, que a primeira ideia de democracia no mundo ocidental surgiu há mais de 2000 anos na Grécia Antiga, né, onde as pessoas se reuniam na praça para decidir como governar. Mas essa participação popular, essa reunião de pessoas na praça, né, que é a origem dessa ideia de democracia, da escolha feita pelos cidadãos, excluía a maioria dos habitantes da Grécia, que eram escravizados e não eram considerados cidadãos, e assim não tinham o direito de participar das decisões de governo. Foi passando o tempo, e a democracia moderna, como eu falei, nascida no século XVIII, conviveu durante anos com restrições ao voto. A ideia de democracia, a eleição não é tudo, mas é o mínimo, né, para se poder reconhecer uma democracia. No entanto, o sufrágio universal só foi adotado na maior parte do mundo no século XX. Só então mulheres conquistaram o direito de voto. No Brasil, foi em 1932. Antes disso, as mulheres não podiam votar. Em países europeus, né, em tese, mais avançados e mais democráticos, alguns países as mulheres passaram a votar, inclusive, mais tarde do que isso. Na Itália, por exemplo, só em 1946. Hoje, as normas internacionais e nacionais garantidoras dos direitos humanos fundamentais ainda autorizam aos Estados o exercício do poder de punir, que leva à própria privação da liberdade da pessoa processada ou condenada pela prática de um comportamento previsto na lei penal como crime. Esse poder dado ao Estado de punir, isso é, o poder de impor uma pena a quem, praticando uma conduta criminalizada, desobedece à lei penal, é pura e simplesmente o poder de provocar sofrimento. Pena significa dor, aflição, sofrimento, basta olhar no dicionário. Então, o objetivo da punição é causar sofrimento. O poder de punir, concretizado pelo sistema penal, é, assim, em última análise, o poder dado ao Estado de deliberadamente causar sofrimento. Como já disse um grande jurista italiano, Luigi Ferraioli, a história das penas é seguramente mais infamante para a humanidade do que a história dos crimes. A violência infligida pelas penas é mais impiedosa e talvez quantitativamente maior do que a violência provocada pelos crimes.
provocando para o gênero humano um custo em sangue, vidas e mortificações incomparavelmente superior ao custo produzido pela soma de todos os crimes. E aqui pense não só na prisão, né? Pense que antes da prisão se tornar o centro do sistema penal, eram impostas, e ainda são em alguns países, penas ainda mais cruéis, como a pena de morte e as penas corporais, ou seja, açoites, mutilações e outros castigos físicos. No futuro, sem dúvida, esse poder dado ao Estado de punir parecerá tão estranho às ideias de direitos humanos e de democracia, como hoje são a escravidão ou a negação do direito de voto a parcelas da população. As pessoas se perguntarão como é possível que Estados democráticos e suas normas garantidoras de direitos humanos fundamentais tenham convivido durante tanto tempo com a existência de um poder estatal que anula a liberdade e deliberadamente causa dor a seres humanos. Isso é tão estranho quanto é a escravidão ou quanto é a impossibilidade de votar. Essa dor é deliberadamente causada pelo Estado a seres humanos, é certamente visível na prisão. É preciso fazer com que o juiz da execução e todos os juízes criminais e as pessoas em geral, né, voltem os seus olhos, pensamentos e sentimentos para o interior dos muros e grades das prisões. É preciso romper com o conveniente silêncio sobre o que ali se vive. Como dito em um texto de assessor jurídico da Pastoral Carcerária Nacional, desde que o cárcere se tornou paradigma da repressão, em detrimento da violência espetacularizada e explícita que havia nos suplícios e nas penas de morte, que ainda persistem, as agressões e torturas aplicadas às pessoas puníveis se basearam em uma engenharia de violência clandestina e camuflada. A punição torturante passou a ocorrer dentro de muros altos e inacessíveis, sem transparência, possibilitando um domínio silencioso sobre corpos. Apenas quando algo que é impossível de ser silenciado ocorre, como um massacre, é que a sociedade como um todo toma conhecimento do que se passa atrás dos muros do cárcere. Com efeito, esse silêncio, com o desconhecimento do que se passa atrás dos muros do cárcere, é decisivo para que tantas pessoas continuem admitindo e até desejando o encarceramento de seus semelhantes. Naturalmente, sempre os outros, né? Nunca os amigos e os próximos. Importante livro sobre a abolição das prisões, os estudiosos italianos dizem com razão que, conhecendo-se efetivamente a realidade carcerária, seria muito difícil desejar que outros a experimentassem. Rompendo assim o silêncio para conhecer a realidade carcerária, é preciso deixar de lado a indiferença, os preconceitos, as abstratas ideias que privilegiam a ordem, a segurança, a defesa da sociedade, em detrimento da dignidade das vidas de seres humanos concretos. É preciso deixar de lado a ilusão cruel que enganosamente sugere que, para obter paz e segurança, seria necessário colocar mais e mais pessoas atrás de muros e grades para assim fazê-las sofrer. É preciso enxergar as dores inerentes à privação da liberdade e vocês saberão descrevê-las muito melhor do que eu. Mas eu menciono aqui apenas a limitação do espaço, a impossibilidade de se dirigir a outro lugar, encontrar e estar junto a familiares e outras pessoas queridas, a segregação, o afastamento do ambiente social, a perda de contato com as experiências normais da vida, a convivência forçada, a disciplina e a exigência de submissão, a vigilância permanente, os regulamentos que devem ser obedecidos sem explicações nem possibilidades de questionamento, o sistema de regalias que transforma direitos em recompensas por comportamentos tidos como bons. E os sofrimentos físicos causados pela falta de ar, de sol, de luz, pelas precárias condições sanitárias, falta de higiene,
alimentação muitas vezes deteriorada. Assim, enxergando, é preciso afastar a ideia irracional de que o mal, ou seja, a conduta identificada como crime, possa ser compensado por outro mal, ou seja, a pena. Qual é o sentido em retribuir um sofrimento causado pela conduta identificada como crime com um outro sofrimento provocado pela pena? Se queremos evitar, ou pelo menos reduzir, as condutas negativas, os acontecimentos desagradáveis e causadores de sofrimento, por que insistir na produção de mais sofrimento com a imposição da pena? Somar ao dano produzido pela conduta criminalizada a dor da pena é unicamente multiplicar danos. Mas enquanto ainda existente esse odioso poder dado ao Estado de punir, é preciso fazer com que o juiz, não apenas o da execução penal, mas qualquer juiz criminal e também as pessoas em geral, compreendam não só o seu significado, ou seja, o de deliberadamente causar dor a seres humanos, mas também como efetivamente funciona o sistema penal. O sistema penal alimenta e é alimentado por fantasias perversas e nefastas que fazem com que as pessoas acreditem que a punição de selecionados autores das condutas conflituosas identificadas como crimes serviria para trazer segurança, tranquilidade e proteção. Mas não fosse uma publicidade enganosa que vende essa crença, seria fácil perceber o fracasso desses objetivos explícitos. Não há como deixar de classificar como fracassado um sistema que promete proteção, que promete evitar condutas negativas e ameaçadoras, que promete trazer segurança e que hoje, depois de séculos de funcionamento, ainda busca maior rigor e maior alcance em sua aplicação, anunciando que existiria um aumento incontrolado do número de crimes, maiores perigos vindos de uma chamada criminalidade propagandeada como crescentemente poderosa. Na realidade, do ponto de vista das desejadas segurança, tranquilidade e proteção, a pena não passa de uma ilusão cruel. Situações, fatos ou comportamentos negativos, danosos ou indesejáveis, problemas, males sociais, não desaparecem com a imposição de uma pena. Ao contrário, o sistema penal artificialmente unifica condutas das mais diferentes espécies, chamando-as de crimes, e atribuindo a sua responsabilidade unicamente a desvios pessoais, e prevendo a mesma resposta para todas essas condutas, isto é, a pena, a causação de sofrimento, aqueles identificados como autores dessas condutas. Assim, dispensa ou mesmo impede a investigação das diferentes circunstâncias, dos diferentes motivos dos envolvidos em cada espécie de conduta, afastando a possibilidade de diferentes intervenções para prevenir ou tentar evitar que essas condutas se realizem. As leis penais longe estão de proteger qualquer pessoa ou qualquer coisa, longe estando de evitar a ocorrência das condutas identificadas como crimes. A prisão é inútil para reduzir condutas criminalizadas. Um maior rigor penal não serve, nunca serviu e jamais servirá para reduzir qualquer espécie de conduta criminalizada ou quaisquer fenômenos negativos ou indesejáveis, como eloquentemente o demonstra o próprio enorme encarceramento que existe no Brasil, como os altos índices de reincidência daqueles que passam pelos cárceres. No Brasil, em 2002, eram 239.345 as pessoas presas, o que corresponde a 132 pessoas por 100 mil habitantes. Em 2016, o constante crescimento do número de presos fez com que o Brasil passasse a ter a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América e da China. Naquele ano de 2016, o número de presos já chegava a 722.120 pessoas,
que correspondia a 349 por 100 mil habitantes, ou seja, em 14 anos, praticamente triplicou a população carcerária brasileira. Em dezembro de 2024, são os dados mais recentes, existiam 674.016 pessoas dentro de estabelecimentos penitenciários e outras 235.051 pessoas em prisão domiciliar, ainda mantendo o Brasil como o terceiro país que mais submete pessoas à prisão. São 909.067 indivíduos, correspondendo a 427 por 100 mil habitantes, o que é praticamente o triplo da média mundial. Será que esse encarceramento massivo diminuiu a chamada criminalidade no Brasil, ou será que aumentou? Na realidade, mais do que ser inútil para evitar qualquer espécie de conduta criminalizada ou quaisquer fenômenos negativos ou indesejáveis, o maior rigor penal, processual penal, com o aumento do encarceramento, tem efeitos criminógenos, potencializando o aumento no número de crimes. Basta pensar na decisiva contribuição da prisão para o fortalecimento das chamadas facções criminosas no Brasil. Nascidas e criadas no interior das prisões, fundamentalmente em reação às privações ali sofridas, o PCC, por exemplo, nasceu após o massacre do Carandiru, essas ditas facções naturalmente cresceram em ritmo semelhante ao crescimento do número de presos. Assim, é o próprio Estado que acaba por lhes assegurar tanto o contínuo recrutamento de novos membros a cada ingresso no sistema carcerário, quanto a sua expansão para todo o território nacional a cada transferência de presos para estabelecimentos prisionais distantes dos seus locais de origem. Por outro lado, o sistema penal não alivia as dores de quem sofre perdas causadas por condutas criminalizadas, danosas, violentas, muitas vezes cruéis, praticadas por pessoas que eventualmente desrespeitam e agridem os seus semelhantes. Ao contrário, o sistema penal manipula essas dores e cria novos sofrimentos. O oferecimento da falsa solução penal aos atingidos por condutas, fatos ou situações negativas e indesejáveis apenas incentiva destrutivos desejos de vingança e sentimentos de ódio. Esses desejos e sentimentos podem até produzir um alívio passageiro, mas cultivá-los não traz paz de espírito. Ao contrário, desejos de vingança e sentimentos de ódio fazem mal a quem os cultiva. Acabam sendo autodestrutivos e impedindo a construção de um futuro livre dos traumas vividos no passado. Mas esse poder dado ao Estado de punir, concretizado através do sistema penal, produz outros males, além do inútil sofrimento que é o seu objetivo principal. Produz também desigualdade e discriminação. A desigualdade e a discriminação são inseparáveis das ideias de pena, de punição, de afastamento do convívio social que sustentam o sistema penal. São ideias ligadas à divisão das pessoas entre boas e más, e à busca de bodes expiatórios para que sobre eles recaia todo o peso de uma culpa individualizada, escondendo outros males produzidos pela sociedade. A divisão das pessoas entre boas e más, cidadãos de bem e criminosos, nega o reconhecimento daquela igualdade essencial entre todos os seres humanos, promovendo a discriminação dos que são selecionados para cumprir o papel do criminoso. A produção de desigualdade também se manifesta no fato de que a atuação do sistema penal é necessariamente seletiva. O sistema penal não se destina a alcançar todos os responsáveis pelas condutas criminalizadas. Ao contrário, a sua real eficácia está na excepcionalidade da sua atuação. A seleção daqueles que vão ser processados e condenados é essencial para o reconhecimento e a consequente estigmatização do criminoso. Se a imensa maioria das pessoas fosse identificada como criminosa,
não funcionariam os mecanismos que fazem absorver a ideia de que o criminoso é o outro, o mal, o perigoso, o inimigo, assim impedindo o sistema penal de manter a sua força inspiradora, que é aquela ancestral figura do bode expiatório. E é perfeitamente razoável supor que a imensa maioria das pessoas poderia ser teoricamente identificada como criminosa, já que violadora das leis penais. Basta ler com atenção e sinceridade os mais de 1.000 tipos legais de crimes constantes das leis penais brasileiras. Quem poderia dizer que nunca cometeu um crime? Um pequeno furto, um atestado médico falso, um jeitinho para pagar menos imposto de renda, ou seja, uma sonegação fiscal, a compra de um produto de origem duvidosa, isto é, uma provável receptação, ou de um produto importado sem o pagamento do imposto devido, isto é, um descaminho, uma propina para o guarda, enfim. Se fossem efetivamente cumpridas as leis penais, punindo-se todos os casos em que se desse a sua violação, a imensa maioria das pessoas seria processada e punida várias vezes. Mas isso seria inviável, pois ter-se-ia que propor como consequência a conversão da sociedade em um imenso presídio, o que também não funcionaria, pois seria difícil encontrar quem pudesse exercer os papéis de acusador, de juiz ou de carcereiro. Na realidade, o sistema penal não se destina a alcançar todos os responsáveis pelas condutas criminalizadas. Sua eficácia depende exatamente da sua atuação desigual e discriminatória. E essa desigualdade e discriminação que sustentam o sistema penal tem como alvo grupos já em desvantagem social. As pessoas que, processadas e condenadas, são chamadas de criminosas, assim cumprindo aquele papel do outro, do mal, do inimigo, são e sempre serão necessárias e preferencialmente selecionadas dentre os mais vulneráveis, os pobres, os marginalizados, de pele escura, desprovidos de poder. Não se trata de um funcionamento distorcido do sistema penal, como muitos pensam. Trata-se, sim, de aspecto essencial ao funcionamento do sistema penal. Não obstante os esforços criminalizadores, especialmente nos últimos tempos, de movimentos sociais para punir os seus opressores, não obstante a expansão do chamado direito penal econômico e a ampla criminalização de condutas voltadas contra criados bens jurídicos de natureza coletiva ou institucional, não obstante periódicas irrupções de estrepitosas campanhas anticorrupção, o interior das prisões não deixa dúvida quanto aos alvos preferenciais do sistema penal. Basta um olhar por entre seus muros e grades. Como diz relatório publicado pela Pastoral Carcerária Nacional, o processo massivo de encarceramento no Brasil é arquitetado para vitimar jovens, negros, pobres e os habitantes de todas as periferias urbanas existenciais do país, onde há sofrimento, solidão e degrado humano. Mas, naturalmente, isso não acontece apenas no Brasil. É assim que funciona o poder do Estado de punir em qualquer parte do mundo. Vejamos exemplos vindos de 3 diferentes continentes. Estatísticas referentes à última década, 2005, 2015, demonstraram que nos Estados Unidos existe um altíssimo índice de aproximadamente 700 presos por 100 mil habitantes, bem mais alto que o nosso, né, que é de 429, como eu falei, por 100 mil habitantes. Esse altíssimo índice de 700 presos por 100 mil habitantes subia para aproximadamente 4.700 por 100 mil habitantes, quando se consideravam apenas os homens afro-americanos. Na Austrália, os aborígenes compunham 27% da população carcerária, mas eram somente 2% da população nacional daquele país. Na Hungria, cerca de 40% dos presos eram ciganos, embora fossem apenas 6% da população nacional daquele país. Como mostra o grande jurista argentino Eugênio Raul Zaffaroni, o sistema penal opera como uma epidemia, preferencialmente atingindo aqueles que têm baixas defesas. Ou, como apontou o Papa Francisco,
A sanção penal é seletiva, é como uma rede que captura só os peixes pequenos e deixa os grandes em liberdade no mar. Certamente não parece razoável supor que algo tão negativo como é a ideia de criminoso pudesse ser preferencialmente, pudesse recair preferencialmente sobre os poderosos. Então, abrindo os olhos do juiz, não apenas o da execução penal, mas de qualquer juiz criminal, e também os das pessoas em geral, e fazendo com que compreenda o significado do poder dado ao Estado de punir, ou seja, de deliberadamente causar dor a seres humanos, fazendo com que compreenda esse funcionamento desigual e discriminatório do sistema penal, fazendo com que compreenda a inutilidade de tudo isso. É preciso também lembrá-lo de que, enquanto ainda existente esse odioso poder, o trabalho mais importante do juiz é o de fazer valer as normas que garantem os direitos humanos fundamentais do indivíduo, tendo assim sempre presente que essas se sobrepõem e condicionam a aplicação de regras legais inferiores, como as escritas nas leis penais, aí incluída a lei de execução penal. É preciso abrir os olhos do juiz para que efetivamente observe e faça valer princípios como os que garantem a estrita legalidade, a isonomia, a proporcionalidade, a culpabilidade, a exigência de lesividade para o reconhecimento da conduta proibida, a individualização da pena, o respeito à integridade física e moral do preso, a vedação de dupla punição pelo mesmo fato, a coisa julgada, a presunção de inocência, o direito a não se autoincriminar, o acesso à justiça, o contraditório e a ampla defesa, a cláusula do devido processo legal. Muitos desses princípios são desobedecidos em regras inferiores de leis penais e na prática da justiça criminal. Por exemplo, no estabelecimento na lei de execução penal de prazos mais longos para a progressão de regimes e até mesmo de negação do livramento condicional com base na reincidência ou com base em determinados tipos abstratos de crime por cuja prática o preso foi condenado. A execução progressiva da pena de prisão está diretamente ligada ao objetivo de reintegração do condenado à sociedade livre. Com efeito, no que diz respeito especificamente à execução da pena de prisão, toda atuação ali desenvolvida deve ter por objetivos evitar os efeitos mais deteriorantes do encarceramento e fornecer um apoio concreto que facilite aos condenados um retorno menos traumático ao convívio extramuros. Estabelece norma escrita no Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos que os objetivos da execução penal são o de reforma e reabilitação social do condenado, assim atendendo ao fim declarado da pena de ressocialização. Certamente não se deve perder de vista que esse fim de ressocialização é de impossível realização, especialmente em um sistema que tem na pena de prisão seu centro. A execução penal não ressocializa, nem cumpre qualquer das funções reabilitadoras que lhe são atribuídas. A ideia de ressocialização, que pretende evitar que o autor do crime volte a delinquir, através da sua reeducação e reintegração à sociedade livre, é absolutamente incompatível com a segregação imposta pela privação da liberdade. Um mínimo de raciocínio lógico repudia a ideia de se pretender reintegrar alguém a uma sociedade afastando-a dela. Mas, embora irreais, esses objetivos declarados de ressocialização, reabilitação, reeducação, reinserção social podem funcionar como uma limitação ao poder do Estado de punir, destinando-se a evitar a imposição e execução de penas vingativas, cruéis, desproporcionadas, bem como a mera neutralização do condenado, que com frequência aparece como real objetivo de uma execução penal realizada ao arrepio das leis, em estabelecimentos superlotados, negligenciados pelos órgãos estatais, sem as mínimas condições de fornecer aquele exigido apoio concreto
para o retorno ao convívio extramuros. Vale ressaltar também que a progressão de regimes, assim como a remissão do tempo de execução da pena pelo trabalho ou pelo estudo, as permissões de saídas temporárias previstas na Lei de Execução Penal, não são meros benefícios, como sintomaticamente chamados na prática da justiça criminal e até mesmo em alguns dispositivos da própria Lei de Execução. Não são meras concessões do poder, são sim direitos dos condenados e assim devem ser afirmados e reconhecidos. Então, afirmar, reconhecer e efetivar esses direitos é tarefa muito importante para a qual devem ser abertos os olhos do juiz. Mas é preciso pensar mais longe. É preciso pensar na evolução da humanidade. É preciso pensar em construir um mundo melhor em que todas as pessoas possam viver bem e ter seus direitos efetivamente respeitados. É preciso pensar em construir sociedades mais justas, mais iguais, mais solidárias, mais harmônicas, mais pacíficas, mais generosas. E, assim, pensando, é preciso propor o fim do poder do Estado de punir, ou seja, o fim do violento poder dado ao Estado de deliberadamente causar dor a seres humanos. Esse fim do poder do Estado de punir, com o afastamento das ineficazes, violentas, danosas e dolorosas intervenções do sistema penal, certamente exige um rompimento com a cultura punitiva. Essa cultura deve ser substituída por uma cultura de não violência, que afasta aquela nefasta ideia de que o mal poderia ser eliminado pela violência de um outro mal. Abraçar a perspectiva do fim do poder do Estado de punir, não importa quão distante pareça essa perspectiva, não significa fechar os olhos para os males e os problemas sociais, para condutas, fatos e situações negativas, desagradáveis, que lamentavelmente ocorrem hoje, que mesmo naquele visualizável mundo melhor, dificilmente terão desaparecido completamente. Considerando os danos sociais identificáveis às condutas hoje criminalizadas e criminalizáveis, podemos e devemos procurar esboçar propostas, procurar exemplos de como é possível lidar de forma muito melhor e mais eficaz com essas condutas, fatos ou situações fora do sistema penal, seja de imediato, seja em um futuro mais ou menos distante. Muitas seriam essas ideias que, enfim, numa outra oportunidade, poderíamos discutir. Mas, nesse ponto, quero destacar apenas a proposta de justiça restaurativa, que, coerentemente aplicada, isto é, necessariamente fora do sistema penal, é um valioso instrumento para lidar com condutas, fatos ou situações negativos ou indesejados efetivamente acontecidos. Comunitário ou formalmente inserido em órgãos estatais não penais, a justiça restaurativa se baseia nas ideias de compreensão e superação e, quando possível, perdão e reconciliação, assim rompendo radicalmente com a lógica da punição e fazendo com que os envolvidos, agressor e agredidos, consigam discutir e entender o que efetivamente aconteceu e as razões de cada um. As ideias de perdão e reconciliação contribuem decisivamente para o objetivo de restabelecer a paz social, que é tão alardeado, mas não é cumprido pelo sistema penal. Qualquer solução de conflitos é muito mais efetiva e duradoura quando os envolvidos conseguem compreender os diversos ângulos do fato ocorrido, conseguem perceber as motivações, necessidades e razões do outro envolvido, conseguem renunciar a rancores, conseguem se dispor a reparar o dano causado, conseguem se reconciliar. Perdoar não significa esquecer, mas compreender o acontecido e colocar um ponto final no passado, de modo a se poder viver o futuro em paz e harmonia. Também não significa que a conduta negativa e indesejável não deva ser repudiada. Deve sim, mas é preciso aprender a expressar indignação sem usar violência, né? Responsabilizar sem condenar.
e aprender a escutar e compreender. A humanidade segue caminhando, e progressos virão na sua história, por mais que hoje isso pareça muito difícil e muito distante. Mas o tempo não importa. Algum dia a humanidade construirá um mundo onde cada pessoa e seus direitos fundamentais serão efetivamente respeitados. Um mundo em que o poder do Estado não sirva mais para punir, mas sim para promover a igualdade, a liberdade e o bem-estar de todos os indivíduos. Um mundo onde não existirão prisões. Um mundo onde ninguém mais carregará o estigma do criminoso, do mal ou do inimigo. Acho que, enfim, são essas as coisas que eu pensei para se dizer a um juiz da execução ou a qualquer outro juiz, qualquer outro juiz criminal, tentando abrir os seus olhos para compreender que, para se ter um mundo melhor, para se ter sociedades mais justas, mais iguais, mais solidárias, é preciso pôr fim a esse poder dado ao Estado de punir, a esse poder de infligir sofrimento deliberadamente a seres humanos. Enfim, eram essas as questões que eu queria trazer, agradeço a oportunidade e, enfim, estou aberta aqui a perguntas. Nós que agradecemos, doutora, que aula! Que aula excelente, muito bom. A gente agradece muito a participação da senhora, foi assim, engrandecedor. Eu vou deixar aberto aqui, se a Lud quiser fazer algum comentário, mas vou deixar aberto para as meninas também tirarem alguma dúvida ou conversarem, né, sobre o que foi explanado pela senhora. Porque a prática, elas têm, assim, né? A prática é bem diferente do que a gente gostaria que fosse as ideias, né? Gente, nunca vi vocês tão caladas. O que que aconteceu? Contem aí pra gente. Aula Vocês fácil se de aproveitam. entender. Aula fácil de entender. Aproveita, que não é todo dia que a gente tem uma aula dessas, como com a Sem a, doutora Mariana. Cara, sem a complicação das palavras em juridiquês, é fácil de absorver o conteúdo. não é? Eu não consigo sair totalmente do juridiquês. Eu até tentei simplificar um pouco. Mas ficou top, porque deu para entender claramente o que foi dito. Eu também tenho uma aula maravilhosa. A questão, né, da justiça, entender que é melhor o acordo, a união entre, tipo, no meu caso, sou mãe, buscar, né, uma vida justa, acertar os pontos ali, né, onde a gente foi errado, eu fui errada, ele foi errado, para viver em harmonia, porque é uma sociedade e ela não trata família e preso como família, é tudo bandido, não há segunda chance, não há como salvar, então eu gostei demais. Muito obrigada pela explicação, amei. É a Adriana que quer falar? Do grupo de Não, acho amigos? que sou eu. Sou eu, Miriam. Isso. A doutora Maria Lúcia Caram falou sobre ela citou, né, a justiça restaurativa,
E, doutora, lá em Ribeirão das Neves, que eu sou presidente da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de Liberdade, mas também sou presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ribeirão das Neves, que aqui em Minas, né, é a cidade que mais tem unidades prisionais, são 8 no total. E a juíza que está lá, né, na comarca agora, na vara de execuções penais, juntamente, né, a vara de execução com o conselho e a Universa, nós implantamos a justiça restaurativa, né? Já nós fizemos 2 turmas com 25 alunos, já terminamos as aulas teóricas e estamos agora na prática, né? E aí um vereador lá de Neves, ele fez um projeto de lei e já foi aprovado para implantar, né, o núcleo, né, de justiça restaurativa em Ribeirão das Neves. Agora, o núcleo da vara de execuções com o conselho, a gente está implantando dentro de 2 unidades prisionais. As nossas práticas, aulas práticas, né, ela está sendo feitas com pessoas privadas de liberdade, né, que quer restaurar algum familiar que foi perdido, justamente, né, por causa da vida, o caminho que eles acabaram trilhando. E aí, nossa, a gente está muito feliz, sabe? Porque tem dado certo, né? E agora que tem um projeto de lei lá, e acho que ainda vai ficar, né, vai avançar mais. Aí era só isso. Eu queria comentar sobre isso. E a senhora, né, citou a justiça restaurativa. Seria muito melhor, quer dizer, acho que já é um avanço ter dentro da vara de execuções, mas seria, quer dizer, ela funcionaria melhor ainda com o fim do sistema penal, quer dizer, fora do sistema penal. Não ter o risco de voltar, se não for aceito, voltar para o sistema penal. Sim, mas, doutora, a doutora Fernanda, que ela é juíza da primeira vara criminal lá de Neves e do Tribunal do Júri. Ela está, né, junto com a gente, abraçou essa causa, e ela também já está implantando ela, sem ser na execução, já na fase ali da instrução, sabe? Aí, assim, o nosso sonho é isso mesmo, não ter, né, prisões, mas a gente luta por isso. E aí eu já acho um grande avanço, porque tem muita gente que ainda não está, as pessoas ainda não têm a mente aberta, né, para discutir o abolicionismo penal. Mas eu acho que já pela justiça restaurativa já é um caminho. Porque já vai rompendo com essa ideia punitiva, né? E dentro das prisões também é um bom instrumento para resolver conflitos ali entre os presos, né? Ou entre os presos e os guardas, enfim, né? Qualquer conflito que surja ali dentro. Maria, está com a mão levantada, depois eu passo para a pergunta da Kelly no chat. Maria José, salvo engano. Vou passar para a pergunta da Kelly, então, até a Maria aparecer. Ela colocou no chat, doutora. Então, de maneira prática, como poderíamos alcançar essa justiça não repressiva? Porque tudo é motivo para repressão, tanto no detento quanto no familiar. Não, acho que não tem uma resposta pronta, né? Tem que ir discutindo isso, né? Tentando abrir os olhos, né? Como aqui se propõe, não só abrir os olhos do juiz, mas abrir os olhos da sociedade em geral, para o mal que é essa solução penal, essa suposta solução penal, né? Começar a discutir, começar a romper com essa ideia que tem que punir, essa ideia, como eu falei, né, que é uma ideia absurda, porque essas condutas que são tidas como crimes são condutas ruins, né? São mais. Então, mas assim, é uma ideia absurda se você querer compensar o mal com outro mal, né? Só o bem é que pode superar o mal. Então, não adianta você... a pena é sofrimento, é impor sofrimento. Então, quer dizer, o crime causou um sofrimento, aí você impõe a pena para causar sofrimento no outro. Quer dizer, só está multiplicando sofrimentos e não está resolvendo, né?
não está resolvendo. O sistema penal, a prisão, não impede que aconteçam os crimes, né? Basta olhar que continuam acontecendo milhares de condutas negativas, né? Desagradáveis na nossa sociedade. Então, o que é preciso é tentar evitar que essas condutas aconteçam, né? Então, é preciso começar a pensar, né? As pessoas começarem a entender isso, como se propõe aqui, abrir os olhos das pessoas, né? Então, acho que o primeiro passo é esse, é começar a conversar e falar com as pessoas, né? E tentar avançar nesse sentido. Muito obrigada, doutora. Maria, você quer falar? Me desculpa, é porque eu apertei aqui no lugarzinho errado, a mãozinha. Tá. Vocês me perdoam, gente. Sem problema. A gente tem mais alguma dúvida, algum comentário? Derlan, você está tentando falar? Porque está sem som. Não sei se ela está tentando conversar aqui. Ô, Júlia, se você estiver logada, tenta tirar o som da Derlan. Eu não sei se ela está tentando conversar aqui com a gente ou se... Bom, meninas, se não tiver mais nenhuma dúvida, nenhum comentário, eu acho que a gente pode ir caminhando para o final, né? Algum comentário, Lud? Bom, eu, na verdade, assim, além de agradecer imensamente, né, pela aula da doutora Maria Lúcia Caram, que realmente é sempre uma inspiração, queria dizer que na próxima semana a gente tem uma aula que é uma aula mais, vamos dizer, mão na massa, porque a gente vai receber a pessoa que é responsável pela coordenação dos conselhos da comunidade no Paraná, que é um lugar que conseguiu fazer uma federação de conselhos comunitários, e foi muito, a pessoa foi extremamente solícita, e acho que pode ser bem interessante para a gente poder dar andamento a essa discussão e essa provocação que a doutora Maria Lúcia nos fez, sobre como ir por uma lógica menos punitiva e uma lógica que seja um pouco mais voltada à restauração de vínculos, à redução da violência, especialmente dentro do sistema prisional, a partir do uso do conselho da comunidade. Então, não deixem de participar. Minto, essa aula é daqui 15 dias. Na próxima aula, eu troquei as aulas, gente. 8h30 da noite, mas a gente vai ter na próxima aula levantamento de pena com o Renan, e o Renan traz vários erros que os juízes cometem em termos de levantamento de pena. Então, como ver os erros, ele traz exercícios práticos para a gente poder treinar o nosso olhar e aprender um pouco com essas estratégias. Então, não deixem de participar, porque vai ser um complemento aqui, tanto na próxima aula, como na subsequente sobre o Conselho Penitenciário. E aproveitar e agradecer a doutora Maria Lúcia mais uma vez por essa aula maravilhosa e muito provocadora. Acho que fica aí o nosso desafio em como buscar os nossos direitos dentro do sistema prisional, usando de medidas que sejam mais restaurativas e menos punitivas. Uhum. E só uma coisa também, pensar também, quer dizer, não só nas formas
né, outras formas de resolver os conflitos, nessas formas restaurativas e tal, mas começar a pensar também nas formas de evitar os fatos negativos, as condutas negativas. Eu pensei em alguns exemplos num texto que eu escrevi e tal, mas, enfim, tem muita coisa que a gente pode pensar, né? Por exemplo, roubos, furto, tal, que é uma coisa que preocupa tanta gente. Punir não adianta nada, não diminui, acontecem roubos e furtos, continuam acontecendo, né? Então, não só o básico, que é dar oportunidades às pessoas, né? Normalmente autores de roubos e furtos são pessoas que vivem mal, né? Que não têm as suas necessidades atendidas. Então, óbvio que a primeira coisa é dar condições materiais de sobrevivência boa para todas as pessoas. Mas, fora isso, quer dizer, enquanto também não acontece isso, tem medidas muito mais importantes para evitar roubos e furtos, que são simplíssimas, por exemplo, a iluminação de ruas. Né? Uma rua escura é um convite né, a uma ação negativa. Uma rua iluminada já dificulta. Né? E várias coisas, policiamento ostensivo, enfim. Então, é importante também pensar em evitar que essas condutas aconteçam. Por exemplo, os homicídios culposos, né, esses chamados homicídios no trânsito, né, mortes causadas no trânsito. Não adianta punir, é muito mais eficiente evitar que aconteça. Por exemplo, construindo mais passarelas para as pessoas não atravessarem a rua na frente dos carros, né, diminuindo... proibindo a fabricação de veículos que atingem grande velocidade, diminuir a velocidade dos veículos, enfim, uma série de medidas para prevenir que essas condutas aconteçam. Isso também me parece importante discutir entre nós, discutir entre todas as pessoas conhecidas, né, para começar a pensar em alternativas e não nessa coisa fantasiosa, né? Assim, muitas pessoas na sociedade têm essa ideia, né? Porque o sistema penal vende essa ideia, que puniu, impôs uma pena, está tudo resolvido, quando, na verdade, não só não está tudo resolvido, como se está criando outros problemas, né? E é preciso, então, pensar e propor essas alternativas, não só para prevenir, como depois que aconteceu, para tratar de uma forma mais racional, né? Tentando restaurar a paz rompida. Mais uma vez, agradeço a oportunidade, me coloco à disposição também para qualquer outra ocasião, e tentando, né, dona Tereza, falar de forma mais simples. Isso é isso que eu preciso aprender também.